Gravação iniciada. Bom, dando continuidade à sessão da parte da manhã, do dia 5 de agosto, estamos no processo número 40 de relatoria da conselheira Viviane, em que a relatora ela já fez o relato do seu processo, inclusive com a leitura do voto, e estamos agora na fase inicial, em que o conselheiro André, estou aguardando então a sua manifestação. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Ok, conselheira Lívia, como vota? Conselheira Edeli, como vota? Tenho alguma dúvida quanto ao conhecimento, mas porque eu já rejeitei esses paradigmas da Procuradoria em outros casos, mas como não houve contestação, eu vou acompanhar a relatora. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu acompanho a relatora também. Conselheiro Toselli, como vota? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Caio, como vota? A relatora. Eu também. Então, foi por unanimidade conhecer e negar provimento. É isso, Viviane? Por unanimidade, certo? Então, vamos para o 41 de relatoria da conselheira Amélia. A recorrente à Fazenda Nacional e o interessado é o Wilson Stiger. Exato, é um recurso especial da Procuradoria contra o acórdão da segunda turma especial da primeira sessão, que foi dado provimento parcial, recurso voluntário, por unanimidade de votos, para afastar a exigência da COFINS do ano calendário de 2003 e excluir as receitas financeiras da base do PIS da COFINS com relação no calendário 2004. Trouxe a ementa, houve oposição de embargos pela PGFN, que foi rejeitado. Então, o recurso especial específico com relação a divergências jurisprudenciais com relação à declaração da nulidade dos lançamentos de COFINS relativos ao ano calendário de 2003 por vício material. Despacho de admissibilidade deu seguimento com relação a dois paradigmas, né? Que tratou do cerceamento do direito de defesa do contribuinte, que se compreendeu a acusação fiscal e dela se defendeu como canos autos, ainda que configurada a ausência do discriminativo do cálculo do auto de infração descrição deficiente do fato gerador, pois o auto de infração preenche todos os requisitos de validade. A Fazenda Nacional alega que o vício observado poderá ser sanado com fundamento ao artigo 55 da 9784, dispositivos que privilegiam a instrumentalidade das formas e só determinam a declaração de nulidade em sede de processo administrativo fiscal nos casos de vício de incompetência e preterição do direito de defesa. O contribuinte foi intimada, conforme edital, e não apresentou as contrarrazões. Esse processo tem uma curiosidade, houve um despacho de saneamento, aí as folhas 409, da Seção de Controle e Acompanhamento Tributário da RF de Pelotas, em que alega ter havido erro no julgamento, justamente na parte em que se afasta a COFINS do ano calendário de 2003, pois tais débitos encontram-se controlados no processo aqui final 2008-87, que inclusive foi objeto de acórdão 3401 002 155, juntado às folhas 403 a 408. Aqui eu esqueci. Conselheiro André quer falar. Conselheira Amélia. Só um minutinho, por favor. Pois não, conselheiro. Não, desculpa, era falar depois do relatório, eu não queria interromper a relatora, não, era só para falar. Ela já tá. Então termina a relatora, por favor, o relatório. Só que eu esqueci de colocar, porque depois disso voltou-se para a relatora ACO, né, da turma ordinária, e ela pediu para que se seguisse, que se desse o encaminhamento, já que já havia o recurso especial da Procuradoria, e o próprio assunto aqui tratado nesse despacho de saneamento, ele tem a ver com o próprio recurso especial. Então, esse seria o relatório. Não sei se o doutor André... Ok, o senhor quer falar, né, conselheiro André? Pois não, pode falar. Não, eu peço desculpas ao doutor Amélia primeiro, eu não queria interromper o relatório da conselheira, era para a gente abrir uma discussão depois do relatório, né, da conselheira Amélia, muito bem feita aqui, a respeito
dessa notícia, né? Que é um despacho de saneamento, mas me parece muito mais um embargo ainda que não seja na forma do embargo, né? Me parece que é um embargo da unidade preparadora, contestando aí, pedindo um esclarecimento a respeito da decisão proferida, né? Parece que haveria algum conflito haveria alguma duplicidade de exigência entre os presentes autos e outros autos, né? E eventual manifestação, me parece que caberia não caberia a esse colegiado, mas sim uma manifestação dessa turma, vamos dizer, dessa turma embargada, né? Quer dizer, era essa discussão que eu queria, esse debate que eu gostaria de abrir junto aos colegas, tá? A doutora Amélia me trouxe ela trouxe uma informação complementar, né, doutora Amélia, que haveria uma manifestação dessa turma ACO, né, mas ainda assim, essa manifestação, ela não nos restringiria a nossa convicção aqui, tá? Então, me parece, a princípio aqui, que a gente poderia estar potencialmente diante de algum embargo que caberia ser resolvido pela turma ACO. Conselheira Lívia e depois conselheira Deli. Só sendo esse o caso, teria que ter despacho, né? Então, acho que teria que descer por resolução, não julgar. Só para complementar, eu acho que parece que sim, que isso é uma questão prejudicial. Conselheira Deli? Eu também concordo, acho que esse despacho tem contornos de embargos de lapso manifesto, e deveria ser a presidente da turma, que também era relatora, ela se manifestou aqui no sentido de que, como o processo já estava em fase de recurso especial interposto pela PFN, essa verificação auxiliaria o julgamento do RESP, mas, na verdade, a delegacia ela toma conhecimento do processo depois do recurso especial da Procuradoria, então era o momento para ela oferecer os embargos. Poderia ser um embargo do contribuinte, o fato de existir o recurso especial da PFN não alteraria em nada a necessidade de admissibilidade desses embargos, né? Então, eu também sou pelo saneamento, para verificação prévia disso. Todo o resto, todos os outros atos podem ser aproveitados conforme a solução que se dê para esse embargo, mas o fato é que nós não devemos julgar o recurso especial enquanto pendente algo que pode ser admitido como embargos contra o acórdão recorrido. Conselheira Amélia, por favor. O meu ponto era justamente esse, que as folhas 412, justamente o despacho ali da relatora da turma ACO, nesse sentido, né, de que o próprio recurso especial se confundiria com o que foi trazido ali pelo despacho da delegacia de origem, né? Por isso que eu acabei dando o encaminhamento aqui, né? Mas a gente pode... Eu posso colocar aqui para a gente fazer o despacho de saneamento nesse sentido. Pode falar, Edeli. Desculpa, Amélia, pode falar, Edeli. Não sei se você quer fazer alguma sugestão. Não, é só que a manifestação da Esther não é no sentido de alguma forma apreciar, né? Ela diz que eu não vou apreciar, né? E o recurso especial da Procuradoria em relação a... Não se confunde, porque a questão aqui não é decisão. Se a Procuradoria tivesse apresentado um recurso por decisão extrapetita, por exemplo, não é essa a discussão, é o fato de ter cancelado a exigência como vício material. A Procuradoria entende que é vício formal, né? Então, Não, na verdade, essa discussão do vício formal, vício material, é num segundo momento. Num primeiro momento, ela fala, não houve cerceamento de defesa. Sim, ok,
ela não alega o vício que a delegacia está alegando no despacho, né? A Procuradoria não traz essa discussão de que foi decidido COFINS e COFINS não está nesses autos. Porque a decisão recorrida, ela afastou por cerceamento porque faltou uma planilha de cálculo no auto de infração justamente do ano de 2003, da COFINS de 2003. E ela afastou por nulidade. E a Procuradoria está questionando justamente essa nulidade esse afastamento desse ano de 2003 dessa COFINS, que aí a unidade de origem trouxe essa informação de que esse ano de 2003 estaria num outro processo administrativo, inclusive já julgado. Por isso que o documento não estaria nesse processo. Conselheiro Caio, até. Bom, então, gente, vamos solucionar, né? Resolver. Vamos tirar esse processo de pauta, então, para saneamento, certo? Tudo bem? Então, ainda estamos aí no meio do trimestre. Eu vou então, encaminhar para que seja tratado, então, esse despacho de saneamento da delegacia como se fosse um embargos. E daí depois retorne, se for o caso. Vai ter que retornar de qualquer forma, né, após a análise. Retirado de pauta para saneamento, ok? O que pode acontecer é que, conforme a reformulação, se houver uma reformulação em sede de embargos, o recurso especial perde o objeto, né? Isso pode acontecer e o processo necessariamente não volta, né? Então, eu acho que nem dá para suscitar essa eventual retorno nesse momento. A consequência é melhor deixar assim, como a sugestão da Edelia, na minha opinião. Bom, então vamos passar para 42. André, por favor, André. Só para, doutora Amélia, então seria a senhora, como a senhora disse, considerar aquele despacho de saneamento da unidade preparadora como embargos, tá? Aí, são embargos, né? Eu não sei, eu acho que nem precisaria dizer se ele nominado ou deixa como embargos, aí deixa a unidade lá, a turma recorrer, a turma embargada, né, resolver ali, ela delimitar, tá, ela vai julgar isso, tá, são embargos, foram postos, né, pela unidade preparadora, e aí ela julga, tá, aí na realidade é embargos em face da turma recorrida, tá, então para deixar bem consignado aí o retorno, tá, que é para essa turma acordo, tá bom? Não, tá entendido. Ok, vamos passar então para o 42, que é o último da manhã, para a gente almoçar. Relatoria da conselheira Edeli, é o processo Colombo Instituto de Idiomas, número 42 da pauta. Tá com a palavra, conselheira. Esse eu pus na pasta, né? Esse caso é diferente. Recurso especial de Colombo, Instituto de Idiomas, antes W Criciúma, em face de decisão do acórdão 1802000074, que negou provimento a recurso voluntário. A decisão recorrida, a discussão era quanto à intempestividade da impugnação, e essa intempestividade foi mantida no acórdão recorrido. Então, é o lançamento de tributos, em razão da anterior exclusão da contribuinte do Simples Federal por exercício de atividade econômica vedada. A autoridade julgadora de primeira instância negou conhecimento à impugnação, afirmando-a intempestiva. O colegiado ACOL, por sua vez, negou provimento a recurso voluntário, afirmando a revelia e a não instauração do litígio. O contribuinte interpôs recurso especial, arguindo divergência, aí a questão vai ser o vício na intimação, que acarreta a intempestividade da impugnação. Foi dado seguimento, verifica-se que o acórdão paradigma, analisando situação em que o mesmo contribuinte, na mesma ação fiscal, só que referente ao lançamento de COFINS,
em razão de sua exclusão do simples, concluiu por anular o lançamento por vício formal em virtude de vício na procuração outorgada à pessoa que tomou ciência da autuação. Já no acórdão recorrido, concluiu pela legitimidade do instrumento de mandato. Então, são 2 autos, mesmo procurador, e a contribuinte argui justamente isso, né, que houve, que já foi reconhecido o vício na intimação feita ao procurador no processo de COFINS, demonstra o pré-questionamento, esclarece as razões de sua exclusão do simples, discussão judicial relativa à decadência, descreveu as intimações que lhe foram dirigidas, inclusive ao procurador nomeado, e afirmou sumária a lavratura do auto de infração cientificado ao mesmo procurador em 30 de 6 de 2003, mas dos quais a contribuinte somente foi intimada em 11 de setembro de 2006, com o trânsito em julgado do processo judicial instaurado contra a sua exclusão do Simples Federal. Então, tem essa peculiaridade também, que a exclusão estava sob a discussão judicial. Apresentou impugnação, afirmando sua tempestividade. Quando ela foi cientificada em 11 de 9 de 2006 a pagar o lançamento, porque não mais suspensa judicialmente a discussão quanto à sua exclusão do Simples Federal, ela apresentou impugnação, afirmando sua tempestividade com fundamento em parecer da PGFN, Boletim Central, em face da suspensão do curso do processo administrativo em decorrência da pendência de julgamento do processo judicial, bem como arguindo a decadência do lançamento em razão da nulidade da intimação e apresentando outros argumentos de mérito. Sua impugnação foi apreciada pela DRF Florianópolis, que excluiu a multa, entendeu que não havia sido instaurado o contencioso, então a DRF só fez a revisão da multa de ofício, mas o contribuinte requereu a instauração do litígio com base no ADN 15, o litígio em torno da tempestividade da impugnação, e a DRJ Belo Horizonte rejeitou essa arguição de intempestividade, e o colegiado ACO também. Ele invoca o artigo 10 e 7235, o artigo 143 e 70, para defender que a regularidade da notificação pressupõe a intimação pessoal do próprio sujeito passivo, ainda procurador com poderes para tanto, cita os dispositivos do Código de Processo Civil, aduz que a ciência ocorreu, a ciência que se debate aqui como ineficaz, ela ocorreu em 30 de 6 de 2003, na pessoa de Pedro Queiroz Cordova Santos, o AB indicada, todavia o seu advogado não possuía poderes para a realização do ato. A atuação do referido advogado no processo limitou-se a 2 momentos: apresentação de documentos solicitados no termo de início e solicitação de prazo para entrega de outros documentos, a qual nunca foi apreciada. Atuou nessas 2 oportunidades nos limites do mandato que lhe foi outorgado. Esclareça desde já que o mandatário jamais se apresentou como preposto da empresa, em nenhum momento recebeu a fiscalização na sede da contribuinte, foi formalmente nomeado preposto ou agiu como se possuísse poderes irrestritos de representação. A procuração particular que lhe foi outorgada estabeleceu claramente os limites de seus poderes, os quais tratam-se daqueles usualmente conferidos a advogados. Confronta os argumentos da decisão de primeira instância, asseverando que em momento algum confessou que o advogado Pedro atendia à fiscalização, tão somente como consta dos autos, constatou que o mandatário apresentou documentos e posteriormente petição requerendo dilação de prazo, sempre diretamente na Receita. Sequer é possível precisar sobre contato com o auditor. Prossegue argumentando, esclarecidos os fatos, é importante estabelecer a diferença entre preposto e mandatário, vai se debruçar sobre isso. E aborda a importância da intimação na lavratura do auto de infração, traz o artigo 38 do CPC e mais jurisprudência aí em defesa do seu entendimento, jurisprudência judicial. Aqui cogita de princípio de economia processual para sanar a falha de representação, mas o fato é que quando ela toma ciência, o lançamento já está decaído. Então, são esses os contornos. Eu vou abordar com detalhamento esses fatos. A Procuradoria apresentou contra-razões, observa que a ausência de citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo, só que isso não resolve a questão da decadência, né?
E a contribuinte peticionou nos autos para destacar que o paradigma indicado foi confirmado por esta primeira turma, conforme Acórdão 1355. Pede a aplicação das razões de decidir lá editadas e o cancelamento integral dos lançamentos aqui formalizados. Qual o voto? A argumentação principal da PGFN não dispensa a apreciação do recurso especial da contribuinte, porque é, em parte, inútil nesses autos, como bem observado no Acórdão 1355 dessa turma, que confirmou o paradigma 180300-150, afirmar a validade do lançamento em razão do comparecimento espontâneo da contribuinte em 11 de 10 de 2006, exigiria que se verificasse qual parcela do crédito tributário lançado foi alcançado pela decadência. Né, e trago o voto condutor daquele acordo. Então, isso não resolve o problema. Se deslocada a ciência do lançamento para a data de 11 de 10 de 2006, parte da exigência estaria indiscutivelmente alcançada pela decadência, ainda que considerado o prazo mais alargado. Né, e aí faço a contagem. Assim, na medida em que esta tese suscitada pela PGFN não é suficiente para manter a integralidade do crédito tributário em litígio e dispensar a apreciação da divergência suscitada pelo contribuinte, necessário se faz apreciar seus questionamentos quanto à validade da intimação posta em debate. Mas, antes de decidir sobre o conhecimento do recurso, necessário se faz expor todo o contencioso administrativo estabelecido em torno da questão ora posta. Como relatado, a contribuinte foi excluída do Simples Federal por exercer atividade econômica vedada. Essa exclusão foi confirmada em primeira instância de julgamento administrativo e a contribuinte recorreu ao Poder Judiciário obtendo decisão favorável junto ao TRF da Quarta. Enquanto aguardava o desfecho do recurso especial interposto contra essa decisão, a autoridade lançadora apurou os tributos devidos pela contribuinte em razão da referida exclusão, mediante arbitramento dos lucros, no que diz respeito ao IRPJ e à CSL devidos de 99 e 2001, mas com suspensão da exigibilidade até a decisão final do processo. A correlata exigência de COFINS está formalizada no processo 2003-91, foi examinada nos acórdãos aí citados, já a exigência de PIS, decorrente dos mesmos fatos, é objeto do processo 2003-47, foi examinada em outros processos, em outros acórdãos. Então, já temos decisão aí da primeira turma da Câmara Superior, da terceira turma da Câmara Superior sobre esse problema, e agora, de novo, nos debruçamos sobre isso. A questionada ciência do lançamento data de 30 de 6 de 2003, mas somente com trânsito em julgado favorável ao contribuinte em 23 de 2 de 2006, quando cobrada dos débitos lançados, ela veio aos autos para impugnar a exigência. Na peça apresentada em 11 de 10, a tempestividade foi arguída em razão da intimação que lhe noticiou o trânsito em julgado desfavorável sob os fundamentos assim resumidos na decisão de primeira instância. Aí ela vem invocando a questão do artigo da suspensão da exigibilidade, que ela não tinha que se manifestar. Faço a transcrição e abordo na sequência. A autoridade julgadora de primeira instância afastou a pretendida interrupção do prazo de impugnação em razão do sobrestamento da cobrança até a decisão final do Poder Judiciário quanto à exclusão da contribuinte Simples Federal e, no que se refere à irregularidade da ciência do auto de infração, afirmou que Pedro Saulo de Medeiros Aro, acho que esse nome está errado, parece que era Córdoba, teria poderes de representação conferidos pela procuração que lhe foi outorgada pelo sócio-gerente da autuada, adotando os argumentos da autoridade local para refutar os vícios apontados nessa outorga. Esse é o nome do gerente, né? Errei o nome do advogado lá em cima. Vai passando a transcrição. O voto condutor do acórdão recorrido endossou um entendimento favorável à validade da procuração outorgada a Pedro Queiroz Córdova Santos, replicando a decisão de primeira instância na sequência da seguinte introdução, mas sem adentrar a suficiência dos poderes para a outorga da procuração ou a caracterização do outorgado como preposto. Então, numa análise mais sumária, né, sem entrar nos poderes de representação, esse acórdão recorrido, ele valida a intimação feita, a ciência do lançamento em nome do advogado. Já o paradigma, o 1803-150, de outro lado, ao apreciar contestação semelhante, negou validade à procuração em tela porque é outorgada por apenas um dos sócios. Né? Essa é a discussão, se é válida essa procuração conferida por apenas um dos sócios. Transcrevo. A PGFN apresentou recurso especial contra essa decisão e, ao apreciar essa primeira turma em antiga composição, decidiu que deveriam ser restabelecidos os créditos tributários não alcançados pela decadência até o comparecimento espontâneo da contribuinte 11 de 10 de 2006.
sob a premissa de que a PGFN não se insurgiu contra a invalidade da procuração declarada no acórdão recorrido, o voto condutor do acórdão 1355, acolhido à unanimidade, veiculou apenas a avaliação quanto à possibilidade de Pedro Queiroz Cordova Santos figurar como preposto. Então, o litígio já chega na primeira turma reduzido, né? E essa decisão, então, considera que o lançamento aconteceu só em 11/10/2006. Importa ter em conta ainda a exigência do PIS, que está no processo final 2003-47. A intimação foi validada inicialmente no julgamento do recurso voluntário 3801-833. Trago o voto, os fundamentos para validar. Não foi dado relevo, portanto, ao fato da procuração ter sido conferida por apenas um dos sócios. Aliás, esse questionamento sequer foi relatado no referido acórdão. Então, os fatos eles vão sendo analisados de forma muito recortada pelos colegiados. A contribuinte interpôs recurso especial contra essa decisão e a terceira turma restringiu o litígio à suficiência da procuração em razão dos seus termos, declarando não pré-questionados os outros aspectos. Então, também não decidiu a questão de ter sido otorgada por apenas um dos sócios. Transcrevo. E aí, finalmente, delineado esse cenário, tem-se nesses autos que o acórdão recorrido validou a intimação feita em nome de Pedro Queiroz Cordova Santos por entender que lhe foram otorgados poderes suficientes para tanto por meio da procuração em debate, mas sem adentrar a suficiência dos poderes para a outorga da procuração ou a caracterização do outorgado como preposto. De outro lado, o paradigma 1803-150 negou validade à procuração em tela porque outorgada por apenas um dos seus sócios. Referido paradigma somente foi avaliado em 2012 por essa turma, depois da interposição de recurso especial, datada de 8/4/2011. Então, ele é válido. Eventualmente, poder-se cogitar a semelhança do que decidido pela terceira turma da Câmara Superior de ausência de pré-questionamento acerca da discussão quanto ao vício na outorga da procuração por apenas um dos sócios, dado o tema não ter sido abordado no voto condutor do acórdão recorrido e a contribuinte não ter oposto os competentes embargos de declaração para suprir a omissão. Todavia, tal alegação foi veiculada desde a impugnação pela mesma contribuinte em ambos os processos comparados, e nestes autos o colegiado entendeu suficiente examinar os poderes conferidos na procuração para refutar a alegação de que não foram conferidos poderes a Pedro Cordova Santos para a ciência do lançamento. No paradigma, diversamente, a existência de poderes foi analisada sob a ótica da validade do instrumento de mandato assinado por apenas um dos sócios da contribuinte. É possível vislumbrar, assim, dissídio jurisprudencial, ao menos acerca dos aspectos do mandato, que devem ser examinados para afirmar-se a validade da ciência do auto de infração ao procurador constituído por pessoa jurídica. E são essas as razões que me levam a conhecer do recurso especial com fundamento nas razões do presidente de Câmara. Não há contestação quanto ao conhecimento, mas considerando todos os filtros que foram feitos pelos outros colegiados, eu entendo que a questão deve ser analisada dentro dos termos que ela tem sido trazida pela contribuinte desde a impugnação, que é a validade do mandato em razão no exame dos seus poderes e daqueles que fizeram a outorga do mandato. Então, posso continuar no mérito? Pode continuar. No mérito, importa... Mas só o conselheiro Tozelli voltar, que ele já está vindo. Pode continuar, conselheiro. No mérito, importa considerar que o procedimento fiscal sob exame tem seu início cientificado em 7 de março de 2003 ao sócio, Pedro Medeiros Aro, que figura como sócio-gerente preposto e representante da pessoa jurídica junto ao CNPJ, bem como nas declarações entregues para período fiscalizado, e que em 6 de maio de 2003, declarando-se sócio-gerente da pessoa jurídica autuada, outorgara a procuração nos termos de seus atos constitutivos ao advogado Pedro Cordova Santos. Os elementos a partir dos quais se extraem essas constatações estão juntados às folhas 1 a 18 e indicam que foram apresentados à autoridade fiscal por ocasião da ciência do termo de início de fiscalização, acompanhados do contrato social da pessoa jurídica e suas alterações, bem como dos documentos de identificação dos dois sócios gerentes da pessoa jurídica, Pedro Medeiros Aro e Wilson Comim. Então, por oportuno, transcrevo a cláusula contratual que rege a representação da sociedade. A sociedade passará a ser exercida em conjunto pelos sócios.
Tem-se, portanto, que um dos sócios gerentes da autuada, também representante legal perante o CNPJ e indiscutivelmente seu preposto, no início do procedimento fiscal, apresentou à autoridade fiscal procuração conferida a advogado para representar a pessoa jurídica, notadamente junto à Delegacia da Receita de sua circunscrição. Na sequência, em 15 de maio, o procurador Pedro Cordova Santos responde ao termo de início de fiscalização para requerer dilação de prazo. Segue-se a este requerimento a seguinte declaração assinada pelo sócio-gerente Pedro Medeiros Aro, de que não pode entregar os documentos porque está com a contabilidade. Infere-se daí que houve solicitação anterior de documentos ao contribuinte, diante da impossibilidade de apresentação afirmada, lavrou-se o termo de início de fiscalização, autorizado desde 2 de maio de 2003 pelo MPF que principia esses autos. Diante dessa exigência formal, o representante legal da pessoa jurídica perante o CNPJ apresentou procuração conferida a Pedro Cordova Santos e este, depois de requerer dilação de prazo para atendimento da intimação, deu-se por ciente dos autos de infração lavrados para exigência dos créditos tributários apurados mediante arbitramento do lucro da pessoa jurídica. Os autos permanecem com exigibilidade suspensa até reversão pelo STJ da decisão antes favorável à permanência da contribuinte no Simples. Intimado por via postal em 11 de nove de 2006 a pagar o crédito tributário, a contribuinte sem prévia vista dos autos apresentou impugnação, veja, sem prévia vista dos autos, apresentou impugnação na qual relata todas as ocorrências antes descritas e preliminarmente defende a interrupção do prazo para impugnação em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Na sequência, sem negar conhecimento dos autos de infração lavrados, a contribuinte argui a nulidade da intimação dirigida a terceiros sem poderes para receber citação do que decorreria a nulidade do ato e o cerceamento ao direito de defesa. Subsidiariamente aborda o mérito da exigência, questionando o arbitramento dos lucros, a aplicação de multa de ofício e a não dedução dos recolhimentos promovidos da sistemática simplificada, além do cálculo dos juros de mora. A discussão repousa, portanto, sobre a validade de licença de lançamento promovida por procurador instituído em mandato outorgado por apenas um dos sócios gerentes, também representante perante o CNPJ da autuada, na hipótese em que a representação desta se dá por assinatura conjunta de seus dois sócios gerentes, mas isso num contexto em que, ausente qualquer demonstração material de prejuízo à defesa. A questão, assim, é definir se a falta de assinatura de um dos sócios gerentes da autuada no instrumento de mandato é suficiente para invalidar a ciência do lançamento. Sob esta ótica, releva considerar a informalidade que instrui o Decreto 70235 a estabelecer as formas de intimação no âmbito do processo administrativo fiscal, transcrevo, distintamente do CPC, nos artigos 238 a 259, impõe diversas restrições ao uso da citação pessoal e pelo correio, bem como estabelece requisitos específicos para citação por meio de oficial de justiça. O Decreto 70235 admite a ciência a quem aparente representar o sujeito passivo, preposto, assim como por meio de quem atende o serviço postal para receber a correspondência de qualquer conteúdo no domicílio do sujeito passivo, e até mesmo pela afirmação da autoridade fiscal de que houve recusa na ciência. O legislador, assim, ao contrapor interesse particular de esquivar-se a constituição do crédito tributário, com o fito de alcançar o beneplácito da decadência e o interesse público de assegurar a arrecadação tributária, definiu hipóteses mais abertas para a ciência de atos ao sujeito passivo, todas pautadas nas evidências de que o conteúdo do ato chegou ao seu conhecimento. Nesse cenário, não há qualquer razoabilidade em se presumir o conhecimento do ato mediante entrega de correspondência ao porteiro do edifício no qual reside o sujeito passivo e negar esta ocorrência em face da ciência pessoal do ato a mandatário constituído por um dos sócios gerentes da pessoa jurídica, mormente sob a ótica apenas formal do vício de representação da pessoa jurídica, sem qualquer demonstração de prejuízo à defesa. Frise, se a contribuinte em momento algum alega que o mandatário deixou de lhe apresentar o auto de infração em seu nome cientificado e, inclusive, estrutura sua defesa primeiro sob a premissa de que o prazo de impugnação somente teria início quando restabelecida a exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial, para só depois suscitar a nulidade da intimação antes promovida por vício de representação. Embora em circunstâncias distintas, especialmente em razão de os atos terem sido lavrados em estabelecimento da pessoa jurídica, esse colegiado já se manifestou favoravelmente à validade de intimação para fazer prevalecer a boa-fé nas relações jurídicas. Aqui, acórdão 3615, voto condutor 2, conselheiro Flávio Franco Correia, com voto pelas conclusões do ex-conselheiro Luiz Flávio Neto. Transcrito. Pertinente também trazer ao debate a interpretação afirmada pela primeira turma do STJ acerca da aplicação do princípio Padeluite Sanguif no âmbito dos defeitos de representação. Transcrevo aí recurso especial 463318.
Na apreciação do referido recurso especial, os membros presentes da primeira turma acompanharam o entendimento do ministro Luiz Fux em favor da validade de petição inicial subscrita pelo advogado constituído mediante procuração otorgada por apenas um dos sócios da pessoa jurídica, cuja representação deveria se dar por 2 sócios. O processo foi extinto, sem julgamento de mérito em primeira instância, depois de concluída a instrução, vez que não atendido o despacho publicado para regularização processual, e o tribunal reverteu essa decisão porque não promovida prévia intimação pessoal da pessoa jurídica. A Fazenda Pública defendeu a extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da inércia da parte diante do prazo assinado para saneamento da irregularidade, e o ministro Fux observou aí a questão da inexistência de prejuízo. Instrumentalidade das formas, né, inexistência de prejuízo e a possibilidade de se sanar a regularidade, a representação processual. Transcrito. Não se ignora que a presente discussão não tem cunho meramente processual, porque diz respeito à própria existência do ato do lançamento. Contudo, a pretensão da contribuinte é invalidar a ciência em razão de um vício de representação do instrumento de mandato, e sob essa ótica, extrai-se de julgado antes transcrita a necessidade de se avaliar se o defeito de representação é meramente formal e se acarretou prejuízo à defesa. Veja-se que até mesmo em situações de nulidade absoluta, como na ausência de MP, do Ministério Público em processos nos quais é exigida sua participação, o STJ entende que não há nulidade sem prova de efetivo prejuízo. Transcrevo recurso especial 818978. Trata-se, portanto, da materialização do princípio da instrumentalidade das formas refletidas dos artigos do Código de Processo Civil, em hipótese na qual ainda existe qualquer evidência de que o ato se afastou de sua finalidade ou causou prejuízo à parte. De fato, no presente caso, como demonstrado, o mandatário foi constituído por sócio-gerente e representante legal preposto da pessoa jurídica perante a Receita Federal, e a ausência de assinatura de outro sócio-gerente no instrumento de mandato não resultou em nenhum prejuízo à defesa do autuado. Assim, diante da informalidade que inspira o decreto 7235, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, deve ser validada a ciência do lançamento em 30 de 6 de 2003. No mais, tendo o acordo recorrido confirmado a amplitude dos poderes conferidos a Pedro Córdoba Santos e atestado a intempestividade da impugnação apresentada a partir da confirmação da ciência em 30 de 6 de 2003, cabe aqui negar provimento ao recurso especial do contribuinte e confirmar a definitividade da exigência no âmbito do contencioso administrativo especializado regido pelo 70235. Espero ter sido clara, se não estou à disposição. Ok. Conselheiro André? Acompanho a relatora. Conselheira Lívia? Também acompanho, eu costumo ser bem flexível de um lado, né, quanto à questão da procuração, e acho que a gente tem que ser dos 2 lados. O voto está além de minucioso, tá? Obrigada, doutora Deli, por essa. Tá salva aqui nos modelos, inclusive. Conselheira Amélia? Eu também acompanho a relatora. Conselheira Viviane? Bem, acompanho a relatora, parabenizando pelo voto. Conselheiro Tozelli? Agradeço pela aula e acompanho. Conselheiro Caio? Acompanho e cumprimento a relatora. Eu também acompanho e vou fazer as palavras do conselheiro Tozelli as minhas, de que já está guardada, e da conselheira Lívia também. Parabéns. Realmente eu já tinha enfrentado isso na DRJ, mas seu voto é brilhante, então só desejo aqui que entre para o meu arquivo e fique aqui para eu poder citar numa próxima ocasião. Parabéns. Obrigada. Então, pode encerrar a gravação, Edeli, por favor.